Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Cris Moreira do canal Consciência Jurídica. É com muita alegria que novamente, estou aqui com vocês para gravar mais um vídeo. E queria me desculpar, pela demora, na gravação desse vídeo, a distância, entre o último e este, o que se deve a uma causa maravilhosa. Fui avó pela terceira vez, e uma avó participativa. Então chegou a Gabi, eu estava assim, estou ainda empenhada, em ajudar na maneira como eu puder contribuir, porque é um momento que a família tem que se unir bastante, ou seja, a chegada de uma criança, não é? Que vem para brilhantar ainda mais, as nossas luzes existenciais. Mas eu gostaria de hoje trazer um tema muito ligado ao mês. Nós vamos falar de um assunto importante que é ligado ao Abril Azul. Hoje, último dia de abril, eu não poderia deixar passar, hoje, dia 30 de abril, e é sobre o espectro autista, ou seja, o autismo. O autismo é, na verdade, uma deficiência que pode, digamos, gerar, a depender do seu grau, do seu espectro, uma vida independente, uma vida normal para aquele que o tenha, Mas é preciso primeiro que esse futuro adulto, esse futuro cidadão, essa futura pessoa que interagirá em sociedade tenha garantido os seus direitos, tudo que lhe é afeto, pela lei, é desde a eternidade, ou seja, que ela seja acolhida pela família primeiramente, que compreenda bem como tratar, dessa, digamos assim, desse desafio, na saúde da criança, para que essa criança se torne um adolescente, um adulto, enfim, que busque ter uma vida normal, totalmente incluída, no seio social. E para isso nós, achamos muito pertinente, falarmos desse assunto no nosso canal, porque o nosso canal é o canal que trata da consciência jurídica. E deve haver, a consciência em relação aos direitos, dos portadores de autismo, independentemente do grau, que tem até um nome que eles dão, que é digamos assim, quanto mais há ou não dependência, há uma, digamos assim, uma gradação de 1, de 2, de 3, uma leve, razoável, severo. Eu não sou especialista no assunto, só sou uma jurista bem intencionada em tentar passar aquilo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz, não só para os autistas, como para qualquer pessoa, que possua alguma espécie de deficiência, com o viés justamente de incluir essa pessoa no seio social, de torná-la o mais apta, o mais capaz possível, dela ter igualdade de direitos e tratamentos, e claro, diferenças, para que busquem justamente salvaguardá-la de alguma situação, cuja doença naturalmente a torna, em desvantagem. Então, eu gostaria de ler com vocês, algumas garantias que o Estatuto traz. E que estatuto é esse? É a lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, que trata, dentre outras deficiências, do transtorno do espectro autista. E eu vou ler para vocês agora, esse tipo de coisa não se decora, tá na lei, que é o seguinte: o primeiro direito é acesso à educação inclusiva em escolas regulares. E o que seriam escolas regulares? Tanto as públicas quanto as privadas. E inclusiva, ou seja, dentre as crianças que ditas por normais, porque de normal 100%, nenhum de nós é, certo? Mas eu digo assim, no meio normal de convivência, social, educacional, enfim, que a criança merece estar, até para ela poder se desenvolver naturalmente no meio das demais. 2. Prioridade na proteção e na garantia de direitos. Muito interessante essa situação, porque a gente vai ver que a criança que tenha autismo, ela, através de seus pais, ela tem prioridade tanto nas entidades públicas quanto nas entidades privadas, tá? E claro que isso aí se pormenoriza a depender de qual seja a entidade com a qual, os pais estão lidando, mas já é uma norma que o Estatuto traz. Esse tipo de norma aberta normalmente precisa de regulamentação,
Mas mesmo que não haja regulamentação, ela naturalmente já é autoaplicável, certo? 3. Prioridade no atendimento em serviços públicos e privados. Desculpa, acabamos de ler, né? É isso mesmo, prioridade na proteção de direitos públicos e privados. Que eu tinha lido no 2, prioridade na proteção e na garantia de direitos. Quer dizer, proteção e garantia, que é diferente, né? Uma coisa é proteção, a outra é garantia. Normalmente se protege aquilo que se garante, né? 4, acesso ao mercado de trabalho em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso, ou seja, o espectro autista não pode ser uma causa que iniba, né, ou dificulte o acesso do seu portador a uma vaga de trabalho. A depender, né, claro, do nível de inclusão, poderá até se pensar, se for o caso, ele entrar nas vagas reservadas. Mas, num primeiro momento, se for uma pessoa que já esteja com grau de adaptação social normal, enfim, não há que se falar em nenhuma espécie de discriminação. 5, garantia do acesso a políticas públicas de saúde, educação, assistência social e trabalho. Isso é fundamental, gente, porque muitas vezes, a depender do grau, né, do espectro de necessidade de acompanhamento, há necessidade, muitas vezes, de uma interdisciplinariedade, né, médica, né, de profissionais da área de saúde para atenderem as necessidades advindas dessa deficiência, né? E aí é caso a caso, né? O que importa é que a lei ela traz a possibilidade. E caso a caso, né, haverá, no caso, a regulamentação. 6, direito à habilitação e à reabilitação conforme as suas necessidades. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala do Rio, né? Tem um hospital maravilhoso que é o Sara Kubitschek, aqui na Curicica, e ele faz um trabalho maravilhoso, né, de habilitação e reabilitação, assim como muitos outros. Eu estou falando do Sara, mas sem saber necessariamente se ela atenderia, né, pacientes com espectro de autismo. Mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo referência a um grande hospital no Rio de Janeiro que trabalha com essa área de reabilitação. Seria um caso de nós pesquisarmos com mais profundidade, eu vou até fazer isso, né, para ver qual a rede pública, né, na localidade aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, mas todos vocês que eventualmente estejam vendo esse filme e cujo conteúdo interessa, também poderão fazer a mesma pesquisa. Hoje, com o Google, nós temos um grande aliado, né, no sentido de obtermos endereços, né, enfim, é um grande meio de comunicação para nos adiantar a vida. E aqui, o 7º é direito à vida independente, à autonomia, à integração na vida em sociedade e à participação plena e efetiva na comunidade. É tão bom chegar nesse 7º item e perceber que se o legislador previu essa plena participação, né, na sociedade, na comunidade, é porque ele tem a ciência de que é possível a evolução do quadro, né, do autismo, desde que devidamente tratado. E, além do que, existem muitos autistas entre nós, principalmente do grau 1, que é o grau mais leve, que nem sabem que são portadores dessa, digamos assim, deficiência, né? Então, e são pessoas que interagem normalmente, são pessoas que, enfim, têm a vida social, a vida estabelecida como cidadão, normalmente. Isso é importante, gente, porque assim, o que o legislador deseja é justamente essa inclusão verdadeira, não uma inclusão apenas, né, digamos assim, uma suposta inclusão, né, ou seja, aquela famosa lei que ela só é uma página em branco, uma folha de papel em branco, como já diria La Salle, né, um grande constitucionalista que já existiu. Então, no direito comparado, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a lei ela tem que ter eficácia, efetividade, porque do contrário. E aí, quando o legislador diz isso, claro, certamente, antes de elaborar a lei, antes de elaborar o Estatuto do Deficiente, certamente né, foram feitos estudos, né, com grau de profundidade que prevê a possibilidade de plena reabilitação do portador do espectro autista, a depender, claro, né, do nível, né, de comprometimento da sua saúde. Então, gente, eu gostaria muito de me solidarizar
com todos os pais, né, todos os responsáveis por crianças, por adolescentes, ou mesmo, né, adultos portadores de autismo. E a minha contribuição através do nosso canal Consciência Jurídica, nesse momento, é simples, muito singela, mas tem esse cunho de cientificar, né, de alertar, de dizer que há um estatuto que prevê, né, esses direitos, essas garantias. Claro, da maneira assim, bem generalizada, mas que já é um ponto inicial para que aquele que deseja buscar ajuda, né, buscar o cumprimento efetivo dessas normas, possa fazê-lo, né, pela via do Poder Judiciário, se for preciso. Tomara que não, tomara que, né, um simples requerimento ou uma simples ida a um hospital, a uma escola, ou aonde quer que, né, seja necessário que essa criança, ou esse adolescente ou esse adulto sejam levados, seja o necessário. Mas, de qualquer maneira, eu sei que tem muita gente boa aí, muita gente comprometida falando já sobre esse assunto, e eu, nesse momento, eu tenho que confessar a vocês que eu estou falando só sobre o ponto de vista jurídico, né, da lei que existe, e, ao mesmo tempo, trazendo uma fala que traz relevo, né, também ao mundo jurídico, porque nós temos que nos solidarizar com todos. E a carreira jurídica, eu acho que é uma carreira, assim, apesar do mau tempo, né, desses maus tempos, mas eu acredito muito no jurídico. Eu acredito muito que o direito, quando ele é bem realizado, ele é uma carreira que é interdisciplinar, porque ele abarca todas as situações, né, porque tudo, né, demanda uma lei, demanda um regulamento, demanda melhor dizendo, uma regulamentação para que digamos assim, se coloque, né, como realidade na vida das pessoas, né? E não seria diferente, né, com a lei desse estatuto que salvaguarda os interesses, as garantias, os direitos dos portadores de deficiência de uma maneira geral. E para dar vida, né, a esse último inciso que diz que o autista, né, ele poderá ser reincluído, a depender do grau, claro, né, de interferência dessa doença na vida dele, que eu tenho um filho de uma amiga, nossa, ele é um orgulho para a família. Ele trabalha, ele faz faculdade, ele viaja sozinho, ele é muito autônomo, independente e, detalhe, extremamente inteligente. A maioria dos autistas são muito inteligentes e isso aí é como se fosse assim, um equilíbrio de forças, né, gente? Então, assim, eu fico muito feliz pela mãe dele, né, minha amiga querida do coração. E, enfim, celebramos muito a vida dele, a vida dela, né, como mãe dedicada. Os pais, de uma maneira geral, os dois são muito dedicados. E o filho, né, a alegria da vida deles, né? E alguém que realmente interage muito bem, que aprende, que ensina, que, enfim, que vive como nós vivemos e buscamos viver da melhor maneira possível. Então, queridos, olha, foi uma alegria compartilhar com vocês esse tema. E maio tá aí. Nós vamos tratar agora também, né, dentre os vídeos que nós vamos gravar durante esse mês, também da temática abordada em maio, certo? Então, até daqui a pouco que eu estarei voltando. E obrigada por tudo, obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem o vídeo, se inscrevam caso não seja inscrito. E, enfim, é isso. Um excelente dia, uma excelente vida para nós. Obrigada.